Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu novamente no nosso canal de dúvidas para responder aquelas dúvidas e as questões que os nossos seguidores nos enviam através dos canais de que dispomos. Se existe um componente que sempre está causando confusão, está sempre levando os nossos seguidores a dúvidas, esse componente é o capacitor. Tanto que se você percorrer a nossa seção de dúvidas no site, encontrará dezenas de dúvidas a respeito de capacitores. E nesse nosso canal de vídeo também temos outros vídeos em que nós tratamos dos capacitores. Vamos então às dúvidas adicionais que nós temos sobre capacitores, enviada pelos nossos seguidores. Essa que eu vou responder agora aparece com o número 310 lá na nossa seção de dúvidas. E o nosso seguidor diz o seguinte: eu tenho um projeto de um controle de luz, um dimmer, que recomenda capacitores entre 33 e 56 nanofarads, para se experimentar o menor valor. No entanto, quando eu coloco um de 47, o projeto fica abaixo do esperado. E quando eu coloco o valor seguinte disponível, 56, ele fica acima do esperado. Quer dizer, muda a faixa de atuação, mas não conforme eu quero. O que eu faço? Nós temos que levar em consideração a série comercial de valores de capacitores, né? Que tem também uma tolerância. E é em função dessa tolerância que a gente tem que pensar em, às vezes, otimizar um projeto. O que é otimizar? É a gente dar uma mexidinha nos valores de certos componentes, de modo que eles se adaptem àquela condição especial de funcionamento, compensando tolerâncias e levando o circuito a funcionar como a gente deseja. Então, por exemplo, se nós tivermos um capacitor de 47 e colocarmos e ela ficar abaixo daquilo que a gente espera, e o 56 ficar acima, nós podemos pensar em experimentar ligar em paralelo com o de 47 valores menores, gradualmente, e ir testando. Por exemplo, nós podemos colocar valores como 2,2 NF, 3,3 NF, 10 NF e ir experimentando até a gente obter o funcionamento do aparelho conforme a gente deseja. Então, com essa pequena gambiarra, vamos dizer, às vezes a gente pode compensar a tolerância normal dos capacitores, que chegam a 20%, e assim obter o melhor funcionamento para aquele nosso circuito. Essa dúvida de agora, que aparece com o número 339, é de um seguidor que, conversando com um técnico dos velhos tempos, o técnico falou para ele que o capacitor do aparelho dele estava esgotado. O que é um capacitor esgotado? Esse termo era bastante usado no passado. Tem alguns técnicos que ainda usam o termo um capacitor eletrolítico esgotado. É o seguinte: os capacitores eletrolíticos, eles têm lá um eletrólito líquido que embebe lá o dielétrico dele, uma folha geralmente porosa, né? E esse dielétrico pode evaporar com o tempo. E com isso o capacitor perde a capacitância. Ele não está em curto, mas eventualmente ele apresenta uma capacitância muito mais baixa que a esperada, ou ainda ele se comporta como um circuito aberto, ele não tem capacitância. Então, quando acontece isso, é comum que os técnicos dizem que o capacitor está esgotado. Ele não está em curto, ele está esgotado. É um capacitor que perdeu a sua capacitância, por exemplo, pela evaporação do eletrólito. A dúvida seguinte, a 231 lá no site, é de um seguidor que diz o seguinte: é possível usar um capacitor para reduzir a tensão de 220 da rede para 110 de modo a alimentar uma geladeira? Infelizmente, não é possível. Vocês sabem que se nós aproveitarmos a reatância capacitiva num circuitozinho simples de baixa tensão ou de baixa corrente, mesmo ligado à rede, eu posso fazer um redutor. Eu tenho vários circuitos no site que mostram como fazer isso. Assim, nós podemos fazer pequenas fontes sem transformador, usando um capacitor como um elemento de redução da tensão. Nós aproveitamos a sua reatância capacitiva. Vocês vão lá encontrar, como eu falei no meu site, algumas fontes sem transformador que aproveitam essa característica do capacitor.
Mas infelizmente são fontes que você não pode trabalhar com altas correntes e principalmente com cargas indutivas, como é o caso de um motor, ou ainda com cargas de corrente alternada. Essa técnica ela serve para você pegar uma alta tensão alternada e obter uma tensão menor contínua e usar um circuitozinho regulador que opere dentro de uma faixa de tensões. Então, nós podemos fazer com que um capacitor sirva como um elemento redutor, mas não numa fonte de alta potência, principalmente com entrada alternada e saída alternada, num conversor AC-AC. Nós teremos diversos problemas. Nós teremos, por exemplo, problemas de ângulo de fase. Nós precisaremos corrigir o fator de potência. Essa fonte não vai funcionar bem, não. Então, não é possível você, em princípio, usar um capacitor para reduzir a tensão de 220 para 110 numa rede de corrente alternada, mantendo a corrente alternada na saída e alimentando um eletrodoméstico. Você vai ter muitos problemas, nem vai funcionar direito.